Pode A responder. questão é a seguinte, ó. Até vou deixar a pergunta depois para os irmãos também, se quiserem meditar. Geralmente as pessoas têm uma dificuldade maior de entender que o pai vem junto com o filho, ou que o trono de Deus é estabelecido junto com o filho, porque quando a gente olha para Apocalipse 19, acho que fala do cavalo, de Jesus vindo montado no cavalo branco, a gente vê Cristo vindo como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, acompanhado de um exército montado em cavalos brancos, vestido de vestes brancas, e as pessoas olham e dizem, poxa, mas eu não estou vendo o pai ali. Então, por isso que às vezes as pessoas têm a dificuldade, nós também muitas vezes não associamos por causa desse texto, né? Mas nós precisamos entender que o próprio livro de Apocalipse, ele é um livro com várias camadas de revelação, em que para você entender o todo, você tem que juntar o contexto de todas essas camadas. E não só no livro de Apocalipse, mas como também juntar os profetas. E é por isso que hoje a gente trouxe essa live para vocês entenderem. Dependendo do texto que você lê, você vê o filho. Dependendo do texto, você vai ver a glória do Pai, você vai ver o Pai. Dependendo do texto, você vê os anjos. Dependendo do texto que você lê, você vê a igreja junto. Então, nós precisamos juntar todos eles. Agora, por que eu citei o Apocalipse 7, né? Lá no início, quando o Elber comentou sobre esse texto, né? Porque Apocalipse 7, ele está dizendo o quê? Que a grande multidão, aquela multidão que ressuscitou, que está vestida de branco, com palmas nas mãos, apontando para a festa de tabernáculos, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Veja que essa expressão dia e noite fala que ainda existe contagem de tempo. O servem de dia e de noite, diante do trono. Aí a gente se pergunta, irmãos, é uma pergunta que a gente precisa fazer para raciocinar. Se essa grande multidão, ela vai estar diante do trono de dia e de noite, e o trono só desce depois do milênio, a gente teria que dizer que a grande multidão que aponta para a igreja, aponta para os ressuscitados, para tribos, povos, línguas e nações que ressuscitaram, elas também só descem depois do milênio com o trono branco. Por quê? A Bíblia diz que essa grande multidão está diante do trono branco e serve de dia e de noite, sempre. E o Senhor estenderá sobre ela o seu santuário. Mesma expressão que a gente vê lá na Nova Jerusalém. Aí fica a pergunta, a multidão só desce depois? Se ela só desce depois, quem é que vai reinar com Cristo durante o milênio? Agora, se a multidão desce antes para reinar com Cristo durante o milênio, a gente tem que pensar como é que ela está diante do trono branco, servindo ao Senhor de dia e de noite, e como é que o Senhor estendeu sobre ela o seu tabernáculo. Entenderam? Então, Apocalipse 7 é mais um indício que mostra o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Tanto que Apocalipse 7, ela fala do trono de Deus, aquele que está sentado no trono, está recebendo louvor, está recebendo adoração. Só que, de repente, você continua lendo e lá mais para baixo você vai ver o Cordeiro sentado no meio desse trono. Como é que você vê Deus no trono e você vê o Cordeiro no mesmo trono e aí você vai dizer que um trono está no céu, o outro está na terra? Não faz sentido. Não faz sentido, né? Então, se a Arca da Aliança... Ó, a gente viu que a Arca vai ser trazida, né? Se a Arca da Aliança aponta o trono de Deus, então quer dizer que quando Cristo vem, ele traz a Arca da Aliança, o Senhor não tem mais trono no céu? Não faz sentido. O que a gente está vendo lá em Apocalipse 7 é as nações que foram salvas, os santos, diante do trono de Deus. Aí vai se cumprir isso daqui, ó. Irmãos, bota na tela aqui, vou mostrar 2 textos aqui, a gente já vai finalizar. Olha o que vai dizer aqui. Vai se cumprir isso daqui. Olha só. E nos constituiu reino e sacerdote para Deus, para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Por que nos constituiu de sacerdote? Porque nós vamos estar servindo ao Senhor no seu trono. Apocalipse 5 vai dizer o seguinte, ó, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. E Apocalipse 26 diz assim, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre esse a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele pelos 1000 anos. Reinarão aonde? Diante do trono de Deus, irmão. Eles vão estar diante do trono de Deus. Aqui. Israel, dê o 21:3, por favor. Apocalipse 21:3, 21:3. Então ouvi uma grande voz do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Onde é que está isso, irmão? Eu não ia citar, mas eu vou citar esse texto.
Diz assim, eu vou ter que botar aqui, irmão. Olha só, lê esse texto. Então ouvi voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Onde é que é isso? Na Nova Jerusalém. Olha só, havia a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia da parte do céu, parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Olha a Arca da Aliança aparecendo aqui. Né? Por isso que ela está vindo com o pai, ou seja, como se a arca viesse junto com o pai. Então, tem um texto aqui que eu quero mostrar para os irmãos, não ia ler, mas eu vou ler. Olha só. Acho que eu sei qual é. Olha só. Ó, então, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles. Ezequiel 43. 43, 7, né? Isso, 43, 7. Eu ia separar esse texto porque o irmão já estava pedindo. Ele tinha pedido primeiro, eu ia comentar sobre ele. Olha lá. Vamos ler desde o verso 5. Verso 4. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente, e o Espírito me levou ao alto interior. Eis que a glória do Senhor enchia o templo. Olha só, templo. Então ouvi uma voz, me foi dirigida no interior do templo. Né? E o homem se pôs em pé junto a mim, e o Senhor me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono. Mas calma aí, o lugar do trono não está aparecendo em Apocalipse? Não está aparecendo lá? E o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Mas calma aí, o Senhor não vai habitar lá na Nova Jerusalém para sempre? Como é que o Senhor vai habitar aqui para sempre? Então, se ele vai sair daqui, não é para sempre, porque ele tem que ir para Nova Jerusalém. E esses filhos de Israel, eles são aqueles selados lá no Apocalipse 7 ou são Israel na carne? Tá certo, né? Filho do homem, este é o lugar do meu trono. O lugar do trono do Senhor não é que nós vimos na Jeremias 3, que vai ser chamado Jerusalém? O lugar das plantas do meu pé, aonde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Mas Apocalipse diz que a Nova Jerusalém, onde o Senhor vai habitar, é onde está o seu trono. Sombra de realidade. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Lá também vai dizer que nenhuma contaminação, nenhuma coisa imunda vai entrar na Nova Jerusalém. Nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições, com os cadáveres do seu rei e seus monumentos. Né? Mas isso aqui vai ser para um outro vídeo, tá? Para um outro estudo. Eu digo que esse templo ele está apontando justamente para Nova Jerusalém. Esse templo, irmão, é a Nova Jerusalém, só que infelizmente as pessoas pela carne não enxergam a glória, né?